Amados buscadores, eu vim aqui fazer um resumo maior do nascimento do Bodhicitta, porque eu senti que, embora tenha sido um dos primeiros livros que a gente leu aqui, se não o primeiro, ele é um livro profundo, né? Não é um livro que a gente está habituado a ler por aí. Não são as mesmas coisas que a gente lê em outros livros assim. Claro que a verdade se repete, mas a forma como ele conta e as práticas que ele traz muitas vezes não foram vistas em outros lugares. As expressões, não é verdade? Então eu queria trazer para vocês aqui a essência do que é o nascimento do Bodhicitta, porque eu achei muito inspirador realmente, para que a gente possa ter tipo um resuminho, da gente olhar de vez em quando para isso, não é? Não é nada diferente da verdade universal, de que fora da caridade não há salvação. Mas é uma outra forma de contar e às vezes uma outra forma de contar. Pode tocar o nosso coração de uma maneira diferente, ou mais profunda, ou mais rasa. Eu não sei como vai tocar vocês. Mas aqui é o meu papel. O meu papel é de contribuir para que a gente possa acessar o nosso Buda interior. Então, esse próximo áudio tem esse objetivo. Eu vou resumir o capítulo 14, que falou do nascimento do Bodhicitta, trazendo todas essas informações que a gente tem aqui. E eu vou pedir para aquele que sentir poder trazer esse resumo escrito. Não exatamente tudo que eu falar, mas os principais pontos. Combinado? Bom, então a primeira coisa do Bodhicitta é que o Bodhicitta, na verdade, é uma direção. É ao mesmo tempo um método e ao mesmo tempo o fruto da própria ação. A gente não pode ter um caminho espiritual sem ter uma direção, sem ter uma meta. E isso é a coisa mais importante em um caminho espiritual. Se a gente não tem uma direção, isso se esvai, isso se acaba, isso não fica assegurado. Na Bodhicitta, para essa prática aqui, nossa meta deveria ser a iluminação para beneficiar outros seres. Aqui disse que é a melhor meta possível. E que quando a gente tem essa meta, é como uma árvore que tem uma raiz muito forte. Isso é como se fosse a raiz. E que a qualidade e a pureza da nossa prática vai depender se a gente tem uma meta, se a gente tem um Bodhicitta, se a gente tem uma direção. Porque sem isso nada vai funcionar. Então esse deveria ser o objetivo da nossa prática. Nos ajudar e ajudar os outros seres a serem liberados de todo o sofrimento. A Bodhicitta, ela tem 3 componentes muito importantes. Primeiro, compaixão pelo sofrimento de todos os seres. Segundo, a aspiração de alcançar a iluminação para beneficiar outros seres. E participar ativamente no caminho da liberação para conquistar essa meta. Então, são 3 aspectos fundamentais para Bodhicitta. Existe um comentário que fala que para isso é necessário a gente revelar a mente iluminada. Só que dentro desse aspecto de revelar a mente iluminada, nós já temos a mente iluminada. A gente vai revelar algo porque a gente vai remover aquilo que está obscurecendo a nossa mente, a nossa perfeita qualidade de iluminados, de Budas. Muitas vezes a gente está buscando isso do lado de fora e depois a gente perde muito tempo sem perceber que isso estava dentro da gente o tempo inteiro. A compaixão é algo que já existe em nós. Ela pode se apresentar de maneira limitada, mas cada vez que a gente vai limpando esses obscurecimentos, a gente vai conseguindo expor e despertar essa compaixão da gente que é perfeita e ilimitada. A gente trabalhar essa essência da mente. E muitas vezes com prática, isso começa a ser cada vez mais espontâneo e sem precisar de esforço. E como é que a gente vai praticar a remoção do obscurecimento da mente? Como fazer isso?
como a gente remover o obscurecimento da mente, reduzindo a nossa autoimportância e voltando nossa atenção para os outros. Os Budas fizeram assim. Eles eliminaram, chegaram ao topo, eliminaram os pensamentos egoístas comuns e cultivaram uma motivação altruísta. Como é que a gente pode desenvolver esse tipo de motivação altruísta? Para que a gente possa, então, limpar esses obscurecimentos da mente e fazer revelar essa mente iluminada. O primeiro aspecto é que a gente vai precisar desenvolver a equanimidade, que é uma atitude de igualdade entre os seres. A gente não ter distinção entre o amigo e o inimigo. A gente não vai fazer divisão disso. A gente vai perceber que todos os seres querem a mesma coisa. Não sofrer e a felicidade. Mas que felicidade é essa? E como a gente quer se libertar desse sofrimento? Quando a gente pratica essa equanimidade, olhando para todos e percebendo que todos estão agindo como estão agindo, porque não estão acessando sua verdadeira sabedoria, mas no fundo todos querem o mesmo: ser feliz e não sofrer. Depois que a gente está trabalhando essa equanimidade, tentando fazer isso dentro de nós, a gente vai contemplar a compaixão. E essa compaixão, ela pode ser desenvolvida em nós, imaginando todos os esforços que a nossa mãe fez para que a gente estivesse aqui encarnado. E tudo desde que a gente nasceu, desde que a gente foi gerado dentro do ventre. E a gente imaginar que em alguma vida alguém foi nosso pai ou nossa mãe, que nos tratou com a mesma energia que nossos pais, nossos responsáveis, nossos cuidadores nos trataram. E essa compaixão vai gerar também uma aspiração de que o sofrimento venha a cessar. Então essa é a segunda qualidade incomensurável, querer que o sofrimento cesse através da compaixão. E isso é exatamente através dessa diminuição da autoimportância, do nosso interesse próprio, não focar tanto na gente para focar no outro. Mas como é que a gente vai poder gerar compaixão? Quando a gente contemplar o sofrimento do outro, a dificuldade que o outro está vivendo. E em seguida a gente tentar se colocar no lugar dele. Agora há pouco eu assisti uma palestra muito interessante de um espírita que eu gosto muito, chamado Andrei Moreira. E ele trouxe um projeto chamado Amor Sem Fronteiras, que acontece na África. Mas a gente não precisa ir muito longe, né, gente? Mas foi só o vídeo que eu estava assistindo e eu só falava sinto muito no meu coração. 2 meninas de 13 e 14 anos que perderam os pais para o vírus do HIV, como muitos em Moçambique, e moravam numa casa onde só tinha uma esteira no chão, não tem geladeira, não tem nada. A comida que elas comiam era mandioca e milho quando conseguiam plantar, né? Se sentindo completamente desamparadas, sem os pais, sem o irmão mais velho. E ele com várias outras, na verdade outra pessoa criou um projeto, e eu comecei a ver a dor daquelas meninas, né? Eu fico vendo a dor que a minha filha está sentindo, as dores que eu senti na minha infância, eu imagino essas meninas. E eu fiquei assim, conectada com isso. A gente não pode perder essa essência na gente, né? De sentir compaixão pela dor do outro, que é muito diferente de sentir dó. Porque quando a gente sente dó, a gente está se colocando superior ao outro. A gente se sente compaixão quando a gente se conecta com a dor do outro, né? Então é a gente se colocar no lugar dele. E aí o livro traz vários exercícios. Ele mostra, se conecte com alguém que esteja morrendo naquele momento, o que é que aquela pessoa está sentindo. Sinta o que a pessoa está sentindo, se conecte com a dor dessa pessoa. Com alguém que está vivendo num país assolado pela seca, né, onde as famílias inteiras estão morrendo de fome também. Outras pessoas que estão num período de guerra. Outra pessoa que é idosa e que não recebe visita e que está com muito de medo de morrer, que não tem mais o cuidado dos seus pais, não tem mais os cuidados dos seus filhos. Então, existem inúmeros exemplos em que a gente pode contemplar a dor do outro e desenvolver a compaixão em nosso coração. A terceira é o amor estendido igualmente para todos.
E a gente fazer isso de coração puro, não com nenhum interesse por trás. E se a gente perceber que a gente está com um interesse por trás, a gente também se acolher e tentar dar para a gente aquilo que a gente está querendo receber do outro através de uma ação, entre aspas, altruístas, né? Por que a gente não pode se dar aquilo que a gente está querendo, né? Às vezes a gente se dá até dando ao outro. E aí ele traz uma meditação muito bonita chamada Tonglen. E essa meditação é você inspirar o sofrimento e o carga negativo de todos os reinos da existência sob a forma de uma luz preta. E quando você expirar, você visualizar que todo o nosso amor, alegria e boa fortuna se irradiam para todos os seres como uma grande luz branca. E a princípio a gente pode ter relutância, mas não tem problema nenhum de fazer isso quando o seu coração realmente está emanando amor e querendo liberar os seres desse sofrimento. E o quarto é a gente se sentir feliz, alegre, contente, se regozijar com a alegria, com a conquista do outro. Mesmo que seja uma conquista e bênçãos mundanas. E não a gente despertar a inveja em nós. Mas se a gente perceber a inveja em nós, a gente também precisa se acolher. Porque de alguma forma a gente se acha incapaz, a gente acha que não vai conseguir. E a gente acha que sentindo isso pelo outro vai diminuir essa sensação da gente não ter, né? Quem aqui não já experimentou ou não experimenta a inveja? Então, esses são os 4 princípios que nos ajudam a desenvolver tudo isso, que é o caminho do Bodhisattva. E ele traz no final uma pergunta muito interessante de que como é que a gente poderia aceitar superficialmente que a motivação para essa prática seja o benefício do outro, mas na verdade a gente está querendo benefício para parte de nós. Lembra? E aí a gente precisa entender as limitações de uma abordagem que é egocentrada. Para perceber que o foco em nós mesmos, quando isso está profundamente arraigado, vai impedir que a gente alcance essa liberação e essa onisciência, que são necessárias para beneficiar os outros. E assim a gente pode começar a desenvolver uma motivação altruísta, percebendo e dizendo para a gente, não, eu vou inserir aqui uma motivação altruísta também. Não precisa ser só voltado para mim, não precisa ser conectado comigo. Eu posso beneficiar o outro livremente, sem precisar me beneficiar. Então, para isso, a gente vai precisar ter tempo, paciência e diligência. E meditar nisso. E pedir ao Espírito Santo, aos guias, aos mentores, a Buda, que despertem a nossa mente para essa motivação altruísta. A gente pode começar com bem pouquinho altruísmo, mas cada vez que a gente vai praticando, contemplando e percebendo os defeitos nas motivações egoístas que a gente tem, com amorosidade por nós e nos benefícios que temos quando a gente tem uma motivação genuinamente altruísta, a gente vai perceber que essa balança vai se inclinando e que a preocupação com a gente começa a diminuir e o altruísmo começa a ser mais predominante. E a gente vai chegar ao ponto de que a gente não vai precisar se preocupar com a gente. A gente conhece alguns raros seres assim, não é verdade? Então, com muito amor, a gente vai aspirar, a gente vai intencionar que é essa motivação que a gente quer desenvolver. Sem chicote, sem autocrítica. Uma autocrítica que possa vir de poxa, eu ainda sinto assim, mas eu vou cada vez mais trazer a motivação altruísta para mim. Eu vou intencionar. É tão bom ser bom. É tão bom poder beneficiar outros seres. É tão bom fazer isso sem precisar falar para ninguém que a gente fez isso. E isso é uma fala que a gente pode ter para nós mesmos. É esse o resumo enorme do capítulo 14.